Eu converso hoje com o engenheiro Paulo Estevão Cruvinel, que é mestre em bioengenharia, doutor em automação. Ele nasceu em Minas Gerais, na cidade de São Sebastião do Paraíso. É pesquisador da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e um dos pioneiros na organização do Centro de Instrumentação da Embrapa. Fica lá em São Carlos, no interior de São Paulo. Cruvinel, prazer em falar com você, uma honra muito grande poder bater um papo com você sobre a questão da engenharia. Como é que vê você o nosso país e a necessária engenharia para impulsionar esse Brasil de vez? Como é que você está vendo esse momento estrategicamente? Você está vendo a engenharia muito longe disso? Inicialmente, gostaria também de cumprimentar o José Manuel e dizer também da minha satisfação e alegria de estar aqui conversando com uma pessoa do seu quilate, da sua visão, da sua dimensão, não só como um cidadão que traz um grande exemplo de cidadania para todos nós, mas também como um engenheiro de uma visão mais ampla, de uma visão transdisciplinar, uma vez que você agregou aos seus conhecimentos de engenheiro também a visão do direito e a visão do jornalismo. Quer dizer, preocupado você que é com a comunicação com a sociedade. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje, nesta reunião, nesse diálogo, né? De tal maneira podermos aqui trazermos algumas ideias, algumas visões, para discutirmos, dialogarmos. Você é um pensador. Como é que você pensa a engenharia? Como é que você pensa o Brasil nesse momento tão difícil? Então, Zé Manuel, veja bem, na verdade, né, eu acredito que desde os primórdios da própria humanidade, fazendo um pouco uma viagem pela história da humanidade, nós vamos ver que a engenharia, talvez com outros nomes no início, mas ela foi se fazendo presente pela necessidade do indivíduo construir elementos para a sua própria vida, para a própria qualidade dessa vida, para a própria dimensão, digamos, do desenvolvimento, né, ao longo das diferentes fases, né, pelas quais passou o planeta, chegando, então, ao nosso mundo contemporâneo, né, com toda uma bagagem que fundamentalmente mostra e vivencia a importância das engenharias ou da engenharia, né, como um elemento fundamental para a vida humana. Quando nós fazemos essa abordagem e trazemos isso agora para uma visão de Brasil, né, que certamente o Brasil ele não está, digamos assim, fora de um contexto global, porque nós estamos inseridos no mundo global, né, globalizado, em que pese que não é a primeira globalização que acontece no planeta, em que pese também que alguns países sinalizam a tentativa de mudar hoje o conceito de globalização, mas a grande realidade do mundo é que nós vivemos num sistema integrado. E como um sistema integrado, cada vez mais há uma necessidade premente de se organizar os balanços do uso da energia, os fluxos, né, de entradas e saídas de ativos e de ideias, de contextos que possam favorecer o próprio processo de vida no planeta. E dentro do Brasil isso não é diferente quando nós olhamos a dimensão do país como um todo, a dimensão dos estados, das regiões e dos municípios, né? E não podemos também esquecer nessa discussão do próprio ambiente rural, que também se conecta de uma maneira espetacular a todo esse processo, né? Onde, novamente, a engenharia tem um papel fundamentalmente importante, tanto que já de tempos, né, nós temos visto na história do próprio país gestores que vieram refletindo, desde a época do Império até o presente momento, na importância da engenharia para o desenvolvimento e para a qualidade de vida aqui dos brasileiros, né? Então, isso certamente passa por um momento de reflexão muito grande, onde nós entendemos, aqui buscando responder de forma mais objetiva a pergunta que você me traz, a necessidade de repensarmos o modelo de abordagem que tem sido desenvolvido para o país, de tal maneira que os municípios também tenham voz, e o ambiente rural também tenha voz nessa construção agora de baixo para cima, não somente atendendo
a dimensão da esfera federal, que busca colocar uma política única para um país bastante heterogêneo, que tem grande diversidade, e a diversidade é um elemento de riqueza, não só da riqueza do capital, mas aquela riqueza do ambiental, do capital humano, dos recursos sociais, né? Então, há uma importância premente de se reorganizar essa discussão a partir das células menores, da base que se constitui nos municípios e nos entornos rurais, daqui para os estados, dos estados para a nação como um todo, de tal maneira a termos uma estrutura onde a acessibilidade ela chegue para todos, de tal maneira que nós possamos melhorar efetivamente, não só como um discurso, né, mas a realidade do que nós entendemos como inclusão, né, e direito para todos, entendendo, inclusive, que a linha dos direitos humanos começa com os deveres humanos, né? E para se conjugar esses deveres, é necessário que se construam, né, esses elementos de conectividade. Então, o mundo atual pede conectividade, pede maior fluxo de informação, pede maior organização de modelos de redes de colaboração, de tal maneira que o fluxo de informação passou a ser mais importante que o fluxo de poder. Então, nós precisamos dessa reorganização da nossa forma de fazer o processo da engenharia e da atuação dos engenheiros e da engenharia no Brasil. Essa é a minha forma de perceber essa realidade. Isso que eu queria te perguntar. Essas diversas dimensões que você deu uma pincelada, que você pode até se aprofundar aqui, claro que é uma entrevista de 30 minutos, também não dá para muita profundidade, é porque você é um pesquisador, é um estudioso, mas eu gostaria de explorar ao máximo essa sua capacidade de refletir esses assuntos. Porque você vai integrar a questão ambiental, a questão agrária, a questão agrícola, a questão rural. Parece tudo a mesma coisa, mas não é, são coisas diferentes. Você tem que integrar a questão urbana, você tem que integrar a questão cultural, a questão social, a questão econômica. E eu sempre tenho dito às pessoas que a sociedade está em rede e que cada um desses pontos, para a gente visualizar, eu quero saber se você acha isso também, seriam nós desta grande rede. E esses nós se fundem em certas ocasiões, mas sem perder as suas autonomias, o seu espaço. Não dá para misturar a questão ambiental com a questão urbana, mas elas estão interrelacionadas. Questão agrária, questão agrícola, a questão social, enfim. Como é que você vê? A engenharia dá conta disso. A engenharia dá conta. Vocês na Embrapa têm dado conta do recado. A Embrapa é uma empresa, inclusive, que ela está espacialmente localizada não só num ponto, né? Eu falei São Carlos, mas não é só São Carlos, né? Como é que você imagina que a engenharia possa sair hoje de uma situação de uma certa letargia que nós nos encontramos? Não incluo a Embrapa nisso, nem uma Embraer e outras empresas assim que nos orgulham, né? Mas a engenharia, de forma geral, está mergulhada numa espécie de calmaria. Como é que a gente pode sair disso, na sua opinião? Para juntar José Manuel, a sua pergunta é extremamente relevante, porque ela traz junto também todas essas dimensões que nós, de certa maneira, procuramos abordar de uma maneira mais sintética. Mas quando nós olhamos um pouco para a história da engenharia no país, nós podemos voltar lá nos idos de 1933, quando ainda na época do presidente Getúlio Vargas, houve uma necessidade premente de se procurar organizar a orientação do processo de fiscalização dos engenheiros agrônomos do Ministério da Agricultura, né? Isso ocorrendo lá pelos idos do mês de outubro de 1933 no Brasil. E, posteriormente, percebedores desse momento, dessa realidade, as diferentes sociedades de classe, inclusive o próprio Sindicato Nacional dos Engenheiros, naquela época ainda embrionário, mas juntamente com o próprio Instituto de Engenharia e outras associações de classe, procuraram motivar o governo da época. Ainda em 1933, lá pelos idos do mês de dezembro, nasce o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA. Então, veja que interessante. E quando ele nasce com uma premissa fundamentalmente lógica, de olhar não somente a dimensão da fiscalização, mas fundamentalmente olhando a questão
dos aspectos sociais e humanos em prol da própria população brasileira. Isso depois, nos idos da própria história do processo no país, mais recentemente nos idos de 1960, 66, né, nós tivemos, então, uma ampliação desse escopo, onde naquele momento inicial, já estavam as várias categorias das engenharias, não somente mais a agronomia, né, mas fundamentalmente outras engenharias e as áreas também de geólogos e geógrafos, né? E em 66 há uma ampliação dessa discussão, onde aparece também aí a inserção dos técnicos, dos tecnólogos, né? Então isso tomou uma dimensionalidade, mas muito vinculado em uma das vertentes da sua premissa original, que foi a premissa da fiscalização, pura e simplesmente, deixando de lado um aspecto fundamentalmente importante no contexto do cuidar das pessoas, do cuidar do processo de vida, numa visão de desenvolvimento de sociedade. Veja que interessante o que traz a história, no contexto da própria forma de como se organizou o processo. Então, nós nos deparamos hoje, José Manuel, com uma necessidade de olhar, trazer um novo olhar, buscar um novo paradigma para o próprio processo de organização dessa métrica da estrutura da confederação, do Conselho Maior da Engenharia no Brasil, para que ela, de fato, volte a se reorganizar numa visão de que não mais somente focar os conselhos regionais voltados a um processo fiscalizatório, né, mas trazer junto a esse processo elementos que possam promover efetivamente o desenvolvimento da sociedade brasileira a partir dos seus estados e das suas regiões, né, pelo fomento ao próprio processo do conhecimento, da tecnologia, mas também dos valores sociais. Então, hoje nós nos deparamos com esse contexto da necessidade de repensar o próprio sistema, e quando a gente fala no sistema, não tem como falar da sua dimensão dos CREAs, né, que se colocam nas regiões, nos estados, né, e o que isso rebate também para as associações nos municípios, novamente buscando uma nova forma de se relacionar, buscando essa conexão rural-urbano, buscando essa conexão das diversas áreas do conhecimento, a engenharia vista agora num modelo de complexidade, né, das diferentes áreas do conhecimento, das diferentes engenharias e também da linha dos técnicos, dos tecnólogos, mas de tal forma organizar isso para que a música seja tocada adequadamente e com uma divisão adequada. Quer dizer, nós temos uma grande orquestra, mas hoje nós nos deparamos com uma situação, aqui fazendo um paralelo de linguagem, né? Nós nos deparamos com uma situação que você tem instrumentos desafinados, você tem gente tocando em ritmo diferente. A música, ela está vindo para os ouvidos da sociedade de uma maneira muito complexa, complicada. Ela precisa ser reorganizada. Em outras palavras, os maestros que estão envolvidos nesse processo, eles precisam olhar para essa realidade, onde, fundamentalmente, nós temos que trabalhar uma reconstrução voltada aos ideais primordiais daquele início, né, colocado pelo Getúlio, numa visão de que, olha, nós temos que construir algo de dimensão pública, porque, novamente, os valores públicos são muito importantes para uma nação. Lógico, nós vivemos hoje um paradigma da relação público-privada. Isso é uma realidade muito boa, desde que orientada e estruturada em prol da própria sociedade. Mas nós não podemos perder esses valores públicos, né? Então, existem instituições públicas que são âncoras para uma sociedade. Elas definem um processo de soberania para esta sociedade. A exemplo do próprio CONFER, que é uma instituição de caráter público, mas que, infelizmente, no passar dos anos, voltou-se apenas a um determinado foco. Perdeu-se a essência da sua criação. No meu ponto de vista, lógico que nós temos hoje vivemos um processo democrático
diferentes visões, diferentes pensamentos, o que inclusive é muito bom, né? A diversidade é que promove a democracia. Perfeito. Né? Você tocou no... Mas, de qualquer maneira, É. é fundamentalmente importante uma visão de retomada da estratégia do processo, de como tratar, de como organizar a engenharia no país. Perfeito. Isso passa Eu quero tocar no... Quer fundamentalmente dizer, por uma relação entre as instituições, para uma relação de se mudar aquele conceito de que nós temos que ficar num modelo estanque, fechado, em nós mesmos, né? E esquecendo que a sociedade está acontecendo aqui do lado de fora. Então, isso temos eu quero que te fazer perguntar. aí uma mudança, com certeza. Deixa eu te fazer uma Evoluirmos, pergunta seguinte. baseado, inclusive, nas premissas da sua própria criação. É muito interessante isso. Sim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com o que você está dizendo, para ver se torna a coisa ainda mais simples para quem está nos ouvindo. Nós temos um momento de mudança das relações econômicas, né? A sociedade está mudando, pessoas estão trabalhando muito em home office, muitas empresas estão mudando, o comércio mudou, a indústria está mudando, enfim, e nós estamos com uma engenharia, como você disse, estava atrelada, e a gente está mudando isso, e está lutando para mudar isso, muito a questão apenas de fiscalização, esquecendo o seu papel de impulsionador dessa marcha para o futuro. Na busca do quê? Na busca de produtos e processos novos. É isso, em última análise, que vocês estão fazendo o tempo todo na Embrapa. Né? Então, veja, agora como é que solta, como é que desamarra isso? A gente está numa luta grande, você sabe, o sistema é um sistema ainda muito preso a certas armadilhas. Nós temos 320 mil profissionais, mais ou menos, aptos a votar no estado de São Paulo, cerca de 1 milhão, né, no Brasil como um todo. E você vê a cada eleição no nosso sistema, que precisa ser reformulado, modernizado, arejado, que é o que você está falando, quer dizer, trazer essa realidade para dentro dele, e não ele hoje, como ele está, apartado dessa realidade. Mas você passa pela necessidade de aumentar a presença do colega e há infelizmente um discreto. A engenharia, eu estava perguntando a você há pouco, eu sempre vou ressaltar esse seu lado que eu acho fundamental do pensador. A engenharia entrou num ritmo muito de não acreditar em si mesma, né? De achar que não dá conta, etc. Como é que nós saímos disso? Nós estamos pregando isso, você está falando isso, muita gente está entendendo isso. Como é que a gente multiplica e acelera esse processo, na sua opinião, Cruvinel? É muito importante, novamente, a sua observação, né? Eu acho que nós temos que construir uma visão crítica, mas só isso não é suficiente. Nós temos também que ir para um modelo de organização de ações, né? Para que isso, de fato, vire realidade no mundo real, né? Na sociedade. No fundo, é o objeto da sua pergunta, né? Eu diria que nós temos uma série de bons exemplos que têm acontecido no entorno do próprio processo como um todo, mas eles precisam ganhar escala, né? Precisam ganhar escala e ganhar a dimensionalidade que eles fazem jus para que, de fato, o processo de novo paradigma, de se estabelecer essa nova realidade, possa efetivamente acontecer, né? Um grande pensador já disse em um determinado momento que nós devemos pensar grande, começarmos pequeno e sermos rápidos. Então, o problema dessa transferência de realidades, né, para um mundo real, ele é fundamentalmente importante. Então, novamente, eu acho que essa dimensionalidade das articulações, da relação própria, da própria relação público-privada, mas não uma relação que venha de forma leonina, de tal maneira a sufocar o ambiente público, né? Eu acho que isso pode ser um caminho muito providente para que isso possa ser, de fato, efetivamente realizado, né? Existe uma série de conceitos de modelos que já foram testados em diferentes partes do mundo e que deram certo. É lógico que a gente também não pode correr o risco de só importar coisas prontas, né? Nós temos que ter modelos que, de fato, estejam realmente adaptados às realidades do Brasil, das suas características, das suas particularidades, das suas regionalidades. Mas, de qualquer maneira, né, eu acredito que o modelo de gestão, de organização, passa novamente por uma redimensionagem do próprio processo do que é o macroambiente, do que é o microambiente, como é que essa relação pode, de fato, ocorrer, seja através do processo da implantação de polos,
ou seja, através do processo de empresas incubadas, ou através das chamadas startups, né? Ou mesmo de outras empresas que vão agregar ativos sociais, né? Então, eu acredito que, novamente, ao convocarmos uma política pública mais ampla, onde a questão do capital é uma das componentes, né? E trazendo agora as componentes do ambiental, do social e do capital humano, nós encontraremos aí, José Manuel, os elementos para conseguirmos organizarmos os fluxos para que esses conhecimentos não sejam apenas de alguns, mas que possam vir a ser acessados de uma maneira mais plena pela sociedade de uma maneira geral. Então, certamente, esse é um trabalho que volta naquela dimensão da organização em rede, onde todos são importantes, né? Quer dizer, a forma de colaborar, de cooperar, fundamentado no modelo de gestão, que viria a ser orientado, inclusive, por um sistema como o CONF, ou como os CREAS, no auxílio a esse processo promotor, para que isso acontecesse não de forma simplesmente aleatória, mas de forma estruturada, baseada numa visão de futuro, de um futuro que leve a um resultado melhor. Para quem? Para todos. Certamente isso não é trivial, mas é possível de ser trabalhado e organizado. Então, por exemplo, esse trabalho que você mesmo capitaneou de uma maneira brilhante, frente à candidatura para a presidência do CREA São Paulo, as ideias que foram colocadas e discutidas ali, elas foram extremamente relevantes e trouxeram um novo olhar, trouxeram uma nova esperança para que o sistema pudesse encontrar não somente uma continuidade dos mesmos, né, numa visão de que, olha, isso é um bem público, mas sempre há uma questão associada a um domínio, que no fim esse domínio traz um prejuízo à sociedade, né? Então, as suas ideias, as suas visões, as suas construções, suas propostas, certamente trouxeram luz para esse movimento de transformação. Então, esse movimento de transformação, José Manuel, ele parte de um pressuposto de planejamento e de visão estratégica, mas ele não para apenas na visão crítica. Ele chega realmente ao nível de você, de fato, colocar em operação projetos estruturantes, certo? Que levem efetivamente a resultados. Então, basicamente, de uma maneira mais objetiva, é assim que eu consigo ver essa realidade. Eu queria dedicar alguns minutos a falar sobre educação, que é uma área muito importante na sua trajetória profissional, inclusive. Como é que você está vendo a educação, o ensino da engenharia, o que ele precisa, enfim, passar também por um momento de repensar isso, né? Novamente, nós estamos diante da necessidade de, numa visão de processo, de fundamentar rapidamente uma melhoria deste processo. O fator educacional é crítico, ele é decisivo, onde certamente, muito mais do que informar, é formar os indivíduos. Hoje, de uma maneira muito crítica, nós temos observado, e aqui eu não estou carimbando nenhuma escola em particular, estou falando de maneira geral do próprio processo, nós temos visto grande quantidade de informação sendo colocada à disposição dos alunos, inclusive pelo próprio uso da web, né, que isso facilitou muito essa realidade, né? Mas há que se levar em conta uma retomada do próprio processo de formação desses indivíduos. E quando a gente fala em formação, nós podemos lembrar, né, dos áureos tempos, né, onde se falava muito no conceito do trívio e do quadrívio, né, onde você tinha uma realidade de conjugar valores sociais aos valores do conhecimento técnico, né, e da forma de se expressar perante a própria sociedade, né? Então, acho que nós hoje estamos nos deparando com um novo conceito, que é o conceito baseado na métrica do STEAM, ciência, tecnologia, matemática, engenharias e arte, né? De tal maneira a se buscar novamente recolocar uma visão moderna no processo educacional, visando uma formação mais plena, mais completa do indivíduo, para que ele possa efetivamente conjugar melhor
os elementos de cidadania, e certamente essa mesma métrica ela rebate para a formação dos engenheiros. Quero falar um pouquinho mais agora de você, profissão. Como é que você surgiu na engenharia? Como é que era a sua vocação? Porque nós temos jovens que vão acompanhar essa entrevista. Que mensagem a gente pode passar para a moçada? Há uma esperança, há sempre uma esperança. Eu queria que você verbalizasse isso. É bastante interessante, né, a questão do porquê da engenharia, né? Por que fazer engenharia? Qual a finalidade? O que traz de bem esse propósito de se colocar para se formar engenheiro, né? O que eu pude perceber nesses anos de trabalho, de pesquisa, de desenvolvimento, de interação com muitos alunos também, pelas colaborações que temos com as universidades, tanto a Universidade Federal de São Carlos, como a Universidade de São Paulo, também o Instituto de Estudos Avançados e outros, né? É que, na verdade, né, a engenharia ela te traz uma formação mais completa. Ela te permite, além do aspecto técnico específico da própria área, em particular, das determinadas engenharias, né, ela te traz uma possibilidade de formação mais plena, onde, na verdade, ela te prepara para o mundo de uma outra maneira, né? Então, esse é o grande legado que eu acho das engenharias, José Manuel, no sentido de que você também se prepara para os processos de gestão, para os processos de governança, para os processos do próprio desenvolvimento tecnológico, que, em que pese vir como uma componente exógena a um processo de desenvolvimento, desempenha um papel fundamental. Então, eu acredito que, se perguntassem para mim, vale a pena fazer engenharia? Eu diria, olha, vale muito a pena investir tempo e dedicação para se tornar um engenheiro, né? Porque a engenharia é uma profissão que te coloca mais próximo de conjugar realmente os conceitos do que nós entendemos como cidadania. Então, isso é muito importante numa realidade onde nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos num coletivo, onde, na verdade, aquela máxima que se diz, né, que tradicionalmente é trivial dizer, bom, o coletivo se forma pelos indivíduos, mas nós percebemos também ao longo de nossa vida de trabalho e de interações que não existe também o indivíduo sem o coletivo. Então, é fundamentalmente importante essa construção e acredito que a engenharia ela nos proporciona caminhos espetaculares para tangenciarmos, se não plenamente, muito proximamente, essas realidades. Paulo, a conversa está ótima, eu adoraria continuar. Você tem um tempo também que você tem que se dedicar às suas atividades acadêmicas e profissionais. E vamos ter outras oportunidades. O papo está muito bom, mas eu vou agradecer e encerrar. Forte abraço, viu? E sucesso sempre aí na sua luta por fronteiras novas do conhecimento na engenharia. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, José Manuel. E eu espero, não somente espero, mas estamos trabalhando nesse sentido para que pessoas como você realmente assumam essas posições de decisão para poder ser promotor dessa transformação tão necessária que nós nos deparamos nos dias atuais e que vai impactar muito os próximos futuros que virão. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Um forte abraço, Paulo Cruvinel.